Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Capitalcast, ao podcast da Inteligência Capital, trazendo o nosso pneu mais amado do Brasil, com conteúdos criativos e inteligentes. Logicamente, acompanhe as redes sociais do nosso pneumologista Jorge Amado, que está batendo hoje 70 mil pessoas ali linkadas no Instagram dele, né? Parabenizar e orgulhosamente dizer que ele é o nosso parceiro. Seja muito bem-vindo, doutor Jorge. Muito obrigado. Eu que agradeço aqui o convite, né, de participar aqui com vocês desse podcast, dessa gravação, meu primeiro podcast, né? E é uma satisfação estar aqui para a gente conversar um pouco aí sobre a parte profissional, empreendedorismo, né, vida pessoal, enfim. Vamos bater um bom papo, né? Que legal. Doutor Jorge, a primeira pergunta é, né? Como surgiu a pneumologia na sua vida, a medicina na sua vida? Então, antes da pneumo, a medicina surgiu desde sempre, na verdade, né? Eu tenho uma redação da minha 4ª série do primário, né, graças a Deus, minha mãe guardou, e eu tenho até hoje comigo, que o tema era por que estudar, né? E nessa redação eu falava, né, que eu queria ser médico. Então, ser médico, né, foi um objetivo que nunca saiu, né, do meu foco. E me empenhei para isso, passei no primeiro vestibular, na verdade, não repeti. E, na verdade, inclusive, naquela época, eu fiz apenas um vestibular, que foi na Universidade Federal de Sergipe, e passei. Então, assim, eu olhando para trás, caramba, eu sou muito corajoso, né? Porque fazer apenas em um local, e por sorte, né? E também, claro, eu estudei, eu passei. E a pneumo surgiu logo no início do curso, né? Porque assim, eu entrei na faculdade sem nenhuma pretensão de especialidade, eu queria, né? Mas assim, eu me apaixonei um pouco com o aparelho respiratório já no primeiro período da faculdade, quando a gente passa pela matéria anatomia, né? Estudando a anatomia do nosso corpo humano, né? Quando passou pelo aparelho respiratório, vias aéreas superiores, vias aéreas inferiores, eu achei muito interessante. Então já criou um linkzinho ali, né? Não decidi aí, claro, né? Deixei rolar, depois veio a matéria de fisiologia, né? Fisiologia da nossa respiração, a fisiopatologia. E aí, assim, com o decorrer do curso, foi aumentando esse interesse pelo aparelho respiratório. E aí, no último ano de medicina, no internato, no 10º período, um semestre antes de entrar no último ano, que é o internato, eu consegui fazer um estágio em otorrinolaringologia, né, que está ligado ao aparelho respiratório também, lá em Belo Horizonte, né, passei um mês lá numa importante clínica, hospital de cirurgia de cabeça e pescoço e otorrino. E aí eu pensei em fazer otorrino, né, na verdade, antes de pneumo, eu ia fazer otorrino, mas em última hora eu mudei para pneumologia. Aí eu fui para residência e tal, fiz clínica, depois fiz pneumo e estamos aí, né? Extremamente satisfeito com a especialidade, e eu acho que eu não me vejo em outra profissão e não me vejo em outra especialidade. E eu acho interessante o que você estava falando, tem até uma teoria sociológica, né, sobre a sociologia das profissões. Sim. O quão a universidade vai trabalhando a nossa mente para o processo de transformação mesmo, que é a inculcação, inclusive, do espírito médico. Existe isso mesmo. Você sentiu em algum momento que o jaleco branco, essa coisa de você estar incorporando a medicina na sua profissão, aconteceu? Eu diria que eu senti isso paulatinamente durante o decorrer do curso. Sim. Né? Eu não vi uma virada de chave assim. Eu acho que foi virando a chave. E agora, se torna mais intenso quando você sai do curso básico para o curso profissional, né? Porque na minha época, hoje creio que tenha mudado, mas na minha época, a gente tinha são 6 anos de faculdade, 2 anos só curso, matérias básicas. Você não tem contato com o paciente, nada, é só matéria básica, anatomia, fisiologia, bioquímica, enfim. Quando você vai para o 3º ano, aí você começa a ter contato com o paciente. Você começa a frequentar os ambulatórios, começa a frequentar os prontos-socorros, né? Então, eu acho que a chave começa a virar lá do início, mas quando você vai para o profissional, eu acho que realmente você adentra mais na profissão. Inclusive, muitos desistem aí.
Sim, né? verdade. Ver que, ó, realmente não é para mim. Eu tenho 2 colegas que desistiram, né? Depois de alguns plantões na emergência, ele disse, "Ó, não é para mim", né? E aí ele deveria ter continuado, porque tem outras opções além da emergência, não se trabalha só em emergência. Mas, enfim, mas eu acho que sim. Eu acho que essa incorporação vai ocorrendo no decorrer do curso, mas na medicina eu senti que ocorreu de forma mais incisiva da metade para diante do curso. Entendi. Foi quando você começou a entrar em contato realmente com o paciente, né? Sim, é. E é interessante o que você está falando, doutor Jorge, porque isso acontece realmente quando existe um processo de interação, que são interações simbólicas, né? De interação simbólica, social, etc. Quando 2 pessoas se encontram e elas acreditam em que existe uma realidade sobre todas aquelas coisas, que aquilo realmente ela se transforma Sim. em algo fatídico, né? Então, é interessante que, para algumas pessoas, colocar o jaleco branco já se sentem, a boa parte delas já se sentem médicos, e você vê que não é uma transformação paulatina, né? Não, com certeza, com certeza. E eu acho que continua, né? Claro. Até hoje eu aprendo muito, eu acho que eu evoluo dia a dia, né? Eu acho que todos nós, independente da profissão, a gente é um crescente aprendizado. É quase um darwinismo profissional, né? Isso. Você vai se adaptando ali à Sim. espécie profissional, incorporação Sim. simbólica, e aí Sim. vai se estão transformando, né? Com certeza. Então, mas interessante de tudo isso que a gente está falando, doutor Jorge, é que desde sempre, já no início da nossa parceria, me cativava muito diversas coisas na parte dos seus soft skills, que é principalmente sua inteligência emocional. E aí, imaginando um pouco a sua infância, você já tinha esse objetivo lá atrás de... Bom, eu tenho uma boa redação, eu gosto de estudar, vou fazer medicina. Ou seja, você já tinha uma visão levemente clara, pelo menos nesse princípio, de que você tinha um objetivo. Sim. E a gente consegue observar isso muito nos seus objetivos de alcance dentro do marketing digital. São alcances numéricos, e eu acho isso excepcional, porque você tem muito de estatística, de ação e reação do que você está fazendo, Sim. E muito foco. Mas de onde vem essas bases, né? De onde vem isso? A gente busca, porque hoje em dia a gente vive numa sociedade dispersa, tudo distrai. Então, se você não tem um foco, um objetivo ali muito claro do que você quer, é muito fácil você estar ali só na barra de rolagem, vindo para o... Sim. Né? Então, de onde vem isso? Na verdade, como você bem falou, eu me vejo, sempre fui uma pessoa focada, disciplinada, e sempre tracei objetivos na minha vida, né? Voltando ao exemplo, né? Desde criança eu quis ser médico, então não mudei, e estudei para isso e consegui. Como eu falei, fiz apenas um vestibular, e no primeiro vestibular, em uma única faculdade, eu passei. Sensacional. Né? Então, isso é o resultado de correr atrás de um objetivo. Sim. E, na verdade, na época era estudar, tem que estudar, né? E medicina sempre foi um curso concorrido, né? E aqui só tinha uma faculdade, né? Só tinha a faculdade da Universidade Federal de Sergipe. E é ainda concorrido, então, sim, tinha que estudar. Então, essa questão do foco, eu acho que é desde criança, né? E eu sou um meio, não sei se a palavra seria pragmático, né? Eu sou muito pé no chão, e como eu falei, traço objetivos e vou atrás daqueles objetivos. E uma coisa que você bem falou aí, você já percebeu, eu sou muito de estatística, né? Então, assim, eu sou o cara da planilha, do papelzinho, e assim, tudo é anotado, e eu tenho, como é que está saindo esse caminho aqui? Tá batendo as metas que eu queria ou não? Tá, então beleza. Não tá, então vamos ver essas mudanças aqui e tal. Então, assim, eu sou muito pé no chão. Eu acho que tem, inclusive, até o lado ruim disso, né, para a vida pessoal. Eu acho que eu sou extremamente objetivo, né, na minha vida, até pessoal mesmo também, entendeu? E eu acho que tem um lado muito positivo, que é tudo isso que a gente consegue, mas eu acho que, em termos pessoais, acaba também, algumas vezes, né, deixando passar algumas coisas da vida e tal, por seguir um objetivo, entendeu?
Mas, enfim, mas eu acho que a somatória de tudo é positiva, um saldo positivo. Sim, eu tinha um professor, acho que no mestrado para o doutorado, que ele dizia bem assim, se a vida fosse tão linda, a gente não nascia chorando. Ele falava, a gente já nasce chorando, então. Com certeza. A gente nasceria sorrindo, né? Se fosse fácil, a gente não nascia chorando. Sim, eu acho que na época a gente brigando, falando de média, porque lá a gente só tinha que tirar A, né? Principalmente os alunos bolsistas. Então a gente tinha que até o fim. Então, legal ouvir isso de você em relação às estatísticas, né? Porque é aquela coisa do equilíbrio, né? Nem voar tanto e também não esquecer das planilhas, porque aí não tem como. Sem métrica, você não tem como dar um passo. Sim. Então, a matemática, acho que as estatísticas precisam estar ali em todas as nossas ações. Sim. E para isso, o qual é quantitativo, né? E o interessante, Karina, é que é uma atitude, é um posicionamento que vai um pouco contra a medicina, né? A medicina é uma ciência aberta, né? Assim, não sei se é aberta, mas assim, um pouco tanto subjetiva, né? Não é uma engenharia, né? Não é então, a minha profissão, 1 mais 1 não é 2, entendeu? Mas na minha vida pessoal é assim. Então, eu sou meio que um engenheiro na vida pessoal para profissional, mas exerço uma profissão que não é assim. Então, há uma certa discordância e eu consigo equilibrar essas duas situações, entendeu? Eu imagino que consiga, principalmente pelo seu esporte, né? Sim. O hipismo, né? Sim, já a gente, inclusive, vai falar do hipismo na sua vida. Doutor George, e a noção que você tinha de marketing médico na época e a noção que você tem de marketing médico hoje? O que aconteceu? Porque, enfim, vários estudos mostram realmente, eu fui ler como é a base da medicina, né? Sim. Enfim, os currículos, as ementas, né? Os créditos disciplinares. E aí eles, não sei se nenhum ali eu vi algo muito incisivo em marketing, etc. Quando foi que você percebeu a importância do marketing na sua vida? Vamos lá. Na verdade, primeira coisa, da faculdade você sai zerado. Infelizmente, inclusive é um grande erro das faculdades, espero que hoje em dia já tenha uma grade curricular um pouco diferente, mas não sei como é que está atualmente. Mas você sai zerado. Você sai zerado em marketing, publicidade, carreira pessoal, profissional, financeira. Sim, né? Claro. Então, porque o seu consultório nosso é uma empresa. Então, você não tem essa noção. Sim. Você aprende depois levando as cacetadas da vida. Isso né? Mesmo. Então, assim, a faculdade não ensina nada disso. Né? É uma negação quanto a isso. Boa. Na minha época, era assim. Não sei se hoje mudou. Né? E quando é que o marketing... Inclusive, é tão assim que o marketing é visto negativamente. Verdade. O cara que antigamente o médico fazia marketing, era aquele pilantra que queria se mostrar, que queria ser melhor que o outro. Né? Olha, e ainda hoje, infelizmente, alguns colegas veem assim. Né? O pessoal que ainda está pegando essa rebarba do passado ainda tem essa ideia do marketing, infelizmente. Eu espero que tem a nova geração que está mudando. Né? Mas, assim, a gente saía tão seco em marketing que era mal visto. O marketing médico, o marketing na carreira médica, entendeu? Agora é que está mudando. Né? E quando é que entrou o marketing na minha profissão? Na verdade, eu acho que, para mim, o marketing começou a surgir ali no início da pandemia. É recente, é muito recente. Né? Então, digamos que até 2019... eu não trabalhava muito essa questão de marketing. Eu era uma pessoa assim, focada no consultório, eu tinha os números de pacientes. Assim, eu já tinha um consultório empresa. Ok. Né? Eu sempre tive essa forma de administrar meu consultório, mas não vinculava o marketing. Então, eu não fazia marketing, meu Instagram era totalmente pessoal, não me preocupava com isso. Foi quando veio a pandemia, né? E na pandemia, como todos sabem, tem seu lado negativo e seu lado positivo. Né? O lado positivo, em termos profissional, muito profissional, cresceu na pandemia e muito afundou. Justamente. Né? Então, mas, assim, para mim, foi extremamente positivo nesse lado da questão de aprimorar mais o meu consultório como empresa e incluir nele o marketing digital. Né? Foi quando eu comecei, aí eu fiz um curso de marketing médico.
E aí comecei a trabalhar, né? E aí a gente foi crescendo. Sim. E teve algum momento ali que... Quando foi que você pensou vamos contratar, preciso de uma agência? Sim. Na verdade, assim, vamos lá. Então, 2019, pandemia. Na pandemia, tudo fechou. Pá! Eu não fechei o consultório. Boa. Né? Eu ótimo. não fechei o consultório. Foi um período meio nebuloso, porque eu estava lidando, eu como pneumologista trato das doenças respiratórias, né? E estávamos numa pandemia de um vírus que acometia muito o aparelho respiratório, que você não sabia a origem, não sabia como tratar direito, não sabia como é que seria, e eu estava ali no dia a dia tendo contato com ele. Então, assim, eu me sentia todo dia um soldado que ia para a guerra, não sabia se voltava sadio para casa, né? Então foi meio nebuloso, mas assim, a gente conseguiu passar. E foi um aprendizado enorme, né? E foi aí que nessa questão de você... Aí foi quando surgiu a telemedicina, foi liberada pelo Conselho Federal a telemedicina e tal. E aí, assim, essa forma de fazer medicina foi se mudando um pouco, pelo menos para mim, na pandemia, né? Eu continuei no consultório e tal, aí eu fiz o curso de marketing médico, comecei a mudar a minha forma de abordagem do meu Instagram. Eu tive uma contribuição do período do Covid, porque eu comecei a falar muito de Covid no Instagram. Legal. Na verdade, eu acho que o primeiro impulso no meu Instagram, na minha rede social, foi eu falar de Covid, né? Então, assim, eu ganhei muito seguidor, um destaque, porque eu comecei, foi mais ou menos ali um ano e meio só falando de Covid, né? O que eu vi no consultório, tirando dúvidas dos seguidores, e cresceu muito nesse período, né? Então, na verdade, hoje eu estou crescendo pela inércia desse impulso aí, né? Então, o marketing entrou mesmo aí, na pandemia, a partir de 2019, 2020, né? A pandemia. Foi quando surgiu a telemedicina, e aí também comecei a fazer um pouco de telemedicina, e eu tinha que divulgar a telemedicina também para fora do estado, e aí pronto, aí foi uma coisa somando a outra, né? Foi um período, como eu falei, de incerteza, um período meio tenebroso, um período de dúvidas com relação à minha saúde, minha integridade né, física, porque eu estava lidando com pessoas, inclusive, às vezes chegava com vírus no meu consultório que eu nem sabia, nem ele sabia também. Caramba. Então, assim, foi muita incerteza, mas graças a Deus, nesse período eu não tive Covid, né? Eu não tive a infecção e deu tudo certo. Né? Que bom. Olhando para trás, eu não sei se eu repetiria. Se você teria essa coragem de manter o consultório aberto, né? Porque grande parte fechou. Né? Grande parte dos colegas fecharam o consultório, né? Mas como eu estava numa especialidade que era dos focos do Covid, eu tinha que manter aberto, entendeu? Até para dar uma ajuda às emergências que estavam superlotadas, tal, entendeu? Então eu me lembro, tem muitos pacientes que eu atendi de Covid que eu montei um hospital em casa com a família, não vamos internar, mas a gente vai fazer esse tratamento em casa, tal. Então assim, dessa forma a gente acabou ajudando, né, a situação. Sobrevivente. Um soldado ali de frente. Olhando para trás, realmente é um soldado que sai para a batalha do dia e não sabe se volta. E das trincheiras tenebrosas, que foi a nossa pandemia, né? Que a gente perdeu muita gente nesse tempo. É complicado. Mas eu achei interessante, dentro desse processo que foi acumulando, né? Desse aprendizado seu, o quão talvez você não tenha ou tenha percebido justamente algo que eu estava notando na sua personalidade, que é coragem. Por exemplo, os médicos empreendedores que têm coragem, qualquer tipo de profissional que realmente coloca ali o elemento coragem, fica muito mais, não posso dizer tranquilo, mas eu posso dizer mais preparado, pelo menos psicologicamente, para enfrentar desafios diários, né? Sim. Então, coragem talvez seja, se hoje eu fosse realmente definir uma excelente qualidade do Dr. George, eu acho que o lado inspiracional dele seria realmente coragem. Desde o início aqui eu já estava, coragem. Vão pensar que é signo. Qual é o seu signo, Dr. George? Virgem. Ok. As tabelas explicam, né? O pessoal de astrologia. Virginiano gosta de tudo muito certinho, é isso mesmo, doutor Jorge. Pragmático. Virginiano pragmático, ali, pé no chão, Legal. Ele não viaja nos sonhos, né? Sim. Então, assim...
Muito ético, muito profissional e muito corajoso. Eu já vou incrementar. Mas assim, Karina, eu acho que eu acabei não respondendo a sua pergunta, na verdade. Eu falei. Quando é que eu senti a necessidade de procurar uma agência? Foi, né? sim. Na verdade, quando o Instagram começou a crescer muito, né? Porque assim, eu sempre fiz tudo no meu Instagram, né? Até contratar a agência. Inclusive a arte, eu aprendi a mexer no Canva, né? Eu fiz curso de tráfego pago, comecei a fazer tráfego pago. Até o próprio mentor de marketing médico se surpreendeu com minha evolução. Eu fiz, inclusive, uma live com ele para eu passar como é que eu estava crescendo tanto. Enfim. Inclusive, passou dele no Instagram. Eu passei dele no Instagram e até hoje eu viro onda. Eu digo, tchau. Mas assim... Mas só que cresceu tanto que chegou um momento que estava me sobrecarregando. Entendi. Né? Tipo... Eu me lembro que eu fazia o quê? Eu tirava o sábado à noite, quando minha esposa ia dormir e tal, eu ficava com eles, com ela, tal, a gente saía, jantar, enfim. Eu, tipo, 11 da noite, do sábado, aí eu adentrava a madrugada fazendo as artes da semana. Cara, isso foi ficando cansado para mim. Foi me cansando, porque assim, eu trabalhava o dia, a semana toda, eu trabalho no consultório de manhã à tarde até à noite, de segunda a sexta, para no sábado ainda estar... virando a madrugada, fazendo arte e tal, é uma coisa que é bom, é legal, porque eu sou muito... eu tenho uma afinidade muito grande com tecnologia, com computador. Isso é verdade. Né? Só que estava me cansando. Eu falei, não, eu tenho que contratar uma agência para, pelo menos, assumir a parte gráfica do Instagram, né? E foi o que aconteceu, né? Então, assim, aí para mim aliviou demais, né? Na verdade... Eu passo só a linha editorial, sou eu que faço, o que é que eu quero postar naquela semana, porque eu vou postando de acordo com a demanda do movimento do Instagram, né? Não vou postar agora algo de carnaval, doença de inverno, né? Então, assim, você tem que saber o que é que vai postar no Instagram, porque tudo é um propósito ali, né? Não é aleatório. Então, a linha editorial sou eu que faço. Então, na verdade, a agência faz a parte gráfica, né? E isso tirou um peso das minhas costas. Então, assim, aí agora está super tranquilo, porque eu passo e aí eu mesclo o post estático com o Reels, com vídeos, enfim. Movimento bem os stories, que é ali onde você estabelece uma conexão maior, né, com o seguidor. E só para complementar, é bem interessante conversar contigo em relação a isso, porque o Dr. George, ele sabe aquele parceiro perfeito. Ele sabe o que significa equipe. Tipo, ele vai fazendo assim e orquestrar, porque a gente fala muito, né, que a gente é a banda que está por trás. Com certeza. Você que gosta de forró, né, Dr. George? Você é o nosso cantor forrozeiro, mas a banda, Sim, a banda só toca tentando aquele vocal, sim, né? Não vai estar tocando. Claro. E para isso a parceria, né? Uhum. Vamos lá, Dr. George. De acordo com pesquisas para a demografia médica do Brasil, que é a DMB. Atualmente, nosso país possui 562 e 206 médicos, são 80,6% a mais de 2010. Um crescimento surreal de médicos no país, né? A gente tinha lá, nesse tempo, 310 mil. Então, um crescimento aí de 81%. Quando eu fiz essas pesquisas, né, fiz alguns levantamentos. E em apenas 13 anos, você quase 500 mil médicos, né? Sim. Então, marketing digital hoje ainda é um oceano azul para a medicina. Eu até pedi esse conselho para o Dr. George. Dr. George, vamos apostar? Ele vai, Karina, vai por esse caminho, porque ele entende muito bem da profissão, logicamente, né? Sim. Então, ainda é um oceano azul, né, Dr. George? Na verdade, como eu falei, a gente sai da faculdade, eu espero que a atual grade curricular da Faculdade de Medicina tenha mudado um pouco, que eu acho que não mudou, né? Mas a gente sai da faculdade zerado em administração de carreira, né, profissional. E quando eu falo em administrar carreira, entra marketing, publicidade, financeiro, né? Enfim, administrar a empresa que é o Equipe, né? Isso. Então, você não aprende nada disso na faculdade. Você sai meramente um técnico, né? Em medicina.
para enfrentar uma prova de residência e ir lá se especializar. Então, você vai aprendendo, o médico vai aprendendo isso na porrada, né? E aí aquele que se interessar e for buscar, vai crescer mais, né? Então, como eu sempre fui muito adepto à tecnologia, eu sempre gostei, né, de informática, eu sempre fui curioso. Então, meio que linkou, né, a tecnologia com o marketing digital, então meio que facilitou para mim. Então, eu vejo sim que o marketing digital hoje é um oceano azul, sim, porque o pessoal ainda não pequena parte dos médicos estão no digital ainda, infelizmente, né? Mas assim, eu vejo que o digital é um caminho sem volta. Sim. Né? Você, eu até arriscaria dizer o seguinte, Karina, que em pouco tempo o médico que não estiver no digital vai estar fora do jogo, né? Porque 90% dos meus pacientes hoje, e está crescendo isso, porque os pacientes, primeira vez, minha secretária faz um questionáriozinho perguntando para mim de onde é que veio, né? De onde você achou o Dr. George Amado? Há uns 10 anos era assim, era boca a boca, fulano tal me encomendou, encaminhou, recomendou ele e tal. Isso tem diminuído e tem aumentado o quê? Google. Não, eu pesquisei Dr. George, vi muita recomendação boa, entrei no site dele e fui no Instagram, né? Então, assim, 100% dos pacientes que me procuram pelo Google vai no Instagram para ver quem é Dr. George no Instagram. Aí você chega lá no Instagram e vê um perfil frio, não é que não vai, não é mais chance, diminui a chance dele procurar você, né? Então, e isso tem sido crescente, né, e perceptível no consultório, que o cliente, né, vamos chamar paciente de cliente, porque na verdade está comprando um serviço meu, que é o meu atendimento, meu acompanhamento médico. O pessoal hoje usa o digital para procurar serviço, né? Então, quem nunca chegou no Google e procurou sobre uma borracharia, sobre... Com certeza. A mesma coisa médico. Mesma pneumologista coisa. Em Aracaju, né? Aí tá lá. E aí aí começa a saga de você estar bem classificado no Google para estar nas primeiras posições. E aí tem toda as formas de você chegar e estar em primeiro ali e tal. Então, o médico que estiver fora disso, né, daqui a eu acho que uns 5 anos vai estar fora do jogo completamente. Então, assim, atualmente é um oceano azul, mas assim, eu acho que em pouco tempo o pessoal vai ter que cair nessa, porque é um caminho sem fim. Na verdade, não só na medicina, em tudo, né? Em tudo hoje. Tudo é digital, tudo está na internet, tudo é uma enciclopédia, né? E aí foi quando depois surgiu o YouTube, aí a gente está produzindo para o YouTube e tem contribuído muito também, né? Enfim, é um oceano azul, sim. E espero que as novas gerações já saiam da faculdade com essa mentalidade de procurar logo estar no digital, porque o cliente vai procurar você ali. Isso é perfeito, porque, Dr. Jorge, dentro desse arsenal todo, né, e inspirado principalmente em vocês, nossos parceiros. Eu estou trazendo 2 serviços agora, né, de disparos, que a gente chama de bala de canhão, bala de prata, a gente vai de canhão. São disparos de 1 milhão para 1 milhão de pessoas, né, os conteúdos. E outra coisa é uma estratégia que a gente está chamando de triplo X, que a gente pega essas pessoas, qualifica e vai levando todas elas para a base até a gente jogar nos Instagrams. E parceiros nossos estão em Dubai, estão correndo. Então, assim, para a gente levar, a gente como empreendedor, para a gente levar a Inteligência Capital lá para a ponta, eu estou buscando todas essas ferramentas para a gente estar lá na ponta. Sim. Quase sendo lançado agora no seu podcast. Que bom, satisfação. As ferramentas está participando aqui do lançamento, né? E também 2 gamers, que eu quero que essas produções, por exemplo, né, tenham ali toda a participação da gamificação e das novas realidades, né? Tem inteligência artificial, que Andrei também já brinca, né, Andrei? Andrei tá quieto ali. A gente estuda, né? Estuda, faz parte. Vamos lá, doutor George, então. Doutor George, empreendedorismo na sua vida, então foi naquela marra, né? Foi aprendendo o marketing digital.
eu aprendi na porrada, né? Claro que facilitou para mim. Eu ainda me considero um empreendedor não tão arrojado, né? Eu queria até ser um pouco mais corajoso. Você me falou em coragem, sim, eu concordo, mas eu deveria ser mais corajoso, né? Porque assim, se eu tivesse coragem, uma coragem maior, eu teria virado essa chave antes da pandemia. Entendi. Então, eu estou na medicina. Eu comecei aqui como especialista em Aracaju. Eu voltei da residência médica em 2004. Né? Então, 2004 até 2019. Então, foram aí 15 anos para eu sem coragem de sair, né? Assim, não, evolui bem, estava com consultório bom e tal. Mas se eu tivesse virado essa chave antes, né, eu estaria hoje numa outra posição. Uhum. Né? Mas é aquela história, antes tarde do que nunca, né? Com certeza. Mas assim, eu preciso ser um pouco mais arrojado, né? Por exemplo, eu teria plenas condições de crescer minha clínica, montar uma clínica com serviço maior, né? Inclusive o meu próprio mentor de marketing já me chamou, já conversou, cara, você precisa crescer mais esse espaço físico seu, ampliar tal, para gerar serviços e é o que a gente chama o plano B da medicina, né? Você começar a ser empresário, né? Porque por enquanto eu estou vendendo minha hora trabalhada, né? Parei de trabalhar ali, vou tirar 15 dias de férias, eu deixo de ganhar, né? E a minha pretensão é chegar num momento de eu ter um plano B, de que eu possa me ausentar da medicina do consultório e continuar tendo os meus rendimentos, entendeu? Quem sabe, inclusive, ser mentor de médicos. É uma possibilidade. Porque os novos médicos, eles vão precisar dessa... Ó, você tá trazendo aí, por exemplo, né? O empreendedorismo digital, completamente. Sim. Já está ampliando. A gente está vendo também um perfil modificado, né? As roupas, os trajes. Sim. Você vai se adaptando. É impressionante sua adaptabilidade. Sim. E quem sabe lá na frente mentorar os futuros médicos. Sim. Né? Colaborar. É uma possibilidade, né? Enfim. Mas eu creio que eu cresci muito, sim, até como pessoa, né? Nesses últimos anos, 2018 para cá. Até na questão financeira, eu sempre fui organizado financeiramente, só que meio que eu vivia, né, como meu mentor financeiro. Eu tenho até um mentor financeiro também, né? Legal. Francinaldo, eu vou falar o nome dele aqui porque é um cara que me ajudou muito em determinado momento da minha Legal. vida. Então, eu vivia a corrida dos ratos, né? Como grande parte dos médicos vivem, infelizmente. A medicina é uma profissão que, sim, ela dá bom retorno financeiro. Só que o que acontece, o que entra, sai em gastos do dia a dia, né? O médico, ele não sai da faculdade com essa programação de, não, eu vou ser autônomo, então, assim, lá adiante eu vou ter que ter dinheiro para me aposentar. Eu não vou esperar pelo governo, né? Sim. E o que acontece? Você ganha bem, gasta para viver, né, para a sociedade de uma forma bem, mas e não sobra nada no final do mês para você investir, né? E eu estava mais ou menos assim nesse período todo. Foi quando, mais ou menos em 2018, que eu tive que... Eu falei, não tá correto isso, cara. Eu tenho que mudar essa forma de viver, né? Não é isso, porque se eu continuar assim, eu vou ter que trabalhar até 80 anos. Sim. Né? E eu quero chegar um momento que eu vou, assim, tipo, lá para os meus 65 anos, pronto, agora eu vou trabalhar realmente assim, vou escolher uns horáriozinhos, tá? Vou trabalhar. Eu já tenho um colchão, né, em investimentos no mercado financeiro, legal. que pague minhas contas, uma independência financeira, na verdade, ótimo. né? Então, assim, aí hoje, de 2018 para cá, depois dessa mentoria que eu fiz com o Francinaldo, pronto, aí eu mudei totalmente, né? Então, hoje eu faço os meus investimentos, eu tenho meus investimentos que estão crescendo, vou administrando também, aí entra as planilhas, mercado de ações, mercado de opções, eu aprendi mercado de opções também, então eu tenho minhas estratégias, fiz curso, pretendo fazer outros cursos agora em opções, renda fixa, enfim, você monta todo o setup ali, que o médico, infelizmente, não faz isso,
né? Não faz isso. O médico ganha-se bem, gasta-se tudo, né? E vai um dos maiores livros que eu li na minha vida foi o Pai Rico, Pai Pobre, né? E ele fala muito disso. Sim. Né? A corrida dos ratos. Você vive ali, né? Não sai do lugar. Pô, até quando você vai ver assim, né? Então, de 2018 para cá, mais ou menos, eu mudei essa minha forma de administrar a minha parte financeira e daí está me dando uma certa tranquilidade, porque eu estou vendo, eu estou enxergando que eu estou agora construindo, sim, uma aposentadoria digna para mim, independente do governo. O governo existindo ou não, eu vou ter meu dinheiro, entendeu? Para poder enfrentar minha terceira idade aí. Aprendam construção de patrimônio também com o Dr. George. E Francinaldo, sinta-se convidado para o podcast. Já estendo o convite para você, Francinaldo. Vamos lá. A gente está quase indo para o fim, né, Dr. George? Eu vou fazendo algumas perguntas mais rápidas. Sim. São basicamente 4 perguntinhas. Sim. Qual a definição de sucesso para Dr. George? Vou até falar um pouquinho aquela entonação, né, de comunicação. Qual a definição de sucesso para Dr. George Amado? Olha, eu não teria uma frase montada, mas eu diria que, para mim, sucesso é você chegar num equilíbrio entre a sua vida, uma satisfação de vida pessoal, familiar com profissional. Boa. Eu acho que no momento que você chega nesse equilíbrio, que você está muito bem no profissional e muito bem no pessoal familiar, eu acho que, para mim, é um sucesso isso. Porque não adianta você ser médico empreendedor, tal, crescendo muito no Instagram, YouTube, e sua vida pessoal, familiar tá é uma porcaria, né? Então, quando você chega nesse nível de uma satisfação plena, profissional e pessoal, quando eu falo pessoal, inclui aí familiar, vida matrimonial, enfim, é um sucesso. Então, o sucesso para mim seria isso aí, entendeu? Esse equilíbrio, você chegar nesse nível. De bem-estares. De bem-estar geral, não só profissional. Sim. Né? Porque é o que eu falei, volto a repetir, né? Não vejo que seja sucesso o cara ser um grande empresário, tal, crescendo muito, vamos lá, Instagram, bombando, e o cara tá com o casamento acabado. Né? Tá seco, tá não frio. Não vê o filho crescer. Sim. Né? Então, assim... isso é uma coisa que eu trabalho em mim, né, para eu não deixar isso acontecer. E entra aí uma matemática dos sacrifícios mesmo. Sim. Né? Do somar aqui ou diminuir aqui, eu ter essas regras, até estatística de novo ali, matemática, né? Sim. O que eu devo sacrificar agora em prol de quê? Sim. Então, são sempre aquelas decisões diárias que vão levando a gente a estar buscando esse equilíbrio no geral, né? Eu concordo. E participo plenamente de todos esses requisitos, né? Sim. Eu lembro que até nessa saída do mestrado, doutorado e agora na parte do empreendedorismo, né, que eu venho muito, eu sempre penso, certo? E eu dei atenção para minha mãe no final de semana, sabe? Eu falei com meu irmão, eu falei com meu pai, e esses momentos interessantes, eles ficam muito mais preciosos, né? De estender um tempo de qualidade para os seus pais, né? Até para o animal mesmo tá em casa, o seu cachorrinho, né? Sua vida pessoal. Sua vida pessoal no geral, né? Então, eu acho que o sucesso é isso, é você chegar nesse equilíbrio de plena satisfação nessas duas pontas da sua vida, profissional e pessoal. Doutor Jorge, eu percebi uma coisa, aí já vai para um lado mais íntimo. Eu percebi que, desde quando a gente começou a trabalhar, a sua autoestima ela tem melhorado muito. Não que não era, mas assim, eu percebi uma revelação sua, seu olho, enfim, mudou muito essa comunicação. Muita gente vem falar disso, é ótimo. Inclusive, eu chego em tudo que é ponto, todo mundo fala, Dr. George. Aí eu disse, Dr. George, me diga, como é que funcionou? Na verdade, assim, eu sempre fui um cara muito reservado, muito tímido. Inclusive, eu faço psicanálise, né? Eu faço psicoterapia há uns 15 anos já. Eu acho que tem uns 15 anos já, né? Com a mesma psicóloga. E isso ela trabalha muito em mim.
né? Legal. E é notório, realmente, ela fala, inclusive, isso, que esses últimos 4 anos é quando ela está vendo a minha mudança. Principalmente agora, nesses últimos 2 anos, digamos assim, né? Realmente, eu concordo com você. Digamos que seria, eu acho que uma autoestima um pouco mais abaixo do ideal, tal, e agora estou trabalhando isso e conseguindo sair dessa zona de conforto, né? E ser um novo George, né? Em vários sentidos, né? Desde que não perca a minha essência. Com certeza. Né? Isso é muito importante. Mas eu concordo com você, eu tenho mudado bastante, inclusive até, por exemplo, roupa de consultório, né? Eu tinha a seguinte teoria, cara, eu quero trabalhar confortável. Então, o que acontecia antes? Beleza, eu vou trabalhar confortável, mas eu colocava um roupão cirúrgico, um jaleco por cima, beleza, eu estava confortável, mas assim, visualmente não é a melhor, né, roupa. E o meu mentor de marketing já me puxava minha orelha, né? Cara, não é assim, velho. Porque assim, o visual chama a atenção, Sim. ele atiça gatilhos mentais, gera autoridade, né? Então, eu vim nesse processo, inclusive, coincidentemente, ontem eu tive terapia e comentei sobre, foi um tema da minha terapia ontem, né? Essa mudança minha de roupa, de minha maneira de me vestir, né? Então, tem sido uma constante evolução, né? Tem sido aprendizado e eu tenho mudado realmente. Eu tenho mudado, sim. Sim. Lá atrás eu lembro que eu ia começar a sugerir. Eu disse, não vou sugerir agora não. Aí eu disse, não, a mudança agora está sendo mais, deixar ele se adaptar. Sim, porque tem muitas pessoas, muitos clientes que eles têm medo de uma mudança abrupta. Por exemplo, eu chegar, olha, seu marketing hoje vai ser assim, você vai usar essa roupa, tal. Sim. Então não é tão legal. Então as mudanças, eu prefiro que sejam mais naturais, paulatinas, né? Do que essa mudança de cultura abrupta para também não espantar. Eu acho isso funciona muito. Mas eu sou uma pessoa, meu pai fala que eu sou 880, né? Essa questão, assim, eu já vinha matutando, já vinha amadurecendo a ideia da minha mudança visual do consultório. Eu sabia que precisava, né? Só que eu estava na zona de conforto. Não, eu vejo isso depois, tal. Mas eu vinha... Aí foi quando, num determinado dia, você fala, cara, acabou. Eu vou mudar a partir de amanhã, vou me vestir diferente, vou colocar um blazer, vou sair daquela roupa, né, do dia a dia, mudar um pouco o estilo. E assim, eu mudei, né? E espero que seja disso para melhor agora. Vai ser. 4 habilidades para qualquer médico líder do futuro, para medicina. Quais seriam essas 4 habilidades e quais os elementos que não podem faltar para o médico do futuro? Bom, então assim, a primeira, eu acho que não tem nada disso que a gente conversou aqui hoje, sobre empreendedorismo, publicidade, marketing, estar no digital. Nada vai valer apenas se você não for um bom médico. Se você não tiver qualidade técnica e humana. Perfeito. Né? Então, primeira coisa, qualidade técnica, humana e boa relação médico-paciente. Então, isso é o número 1, independente do marketing que você vai fazer. Porque não adianta você fazer marketing de um produto ruim. Não vai durar. Né? Com exceção da Coca-Cola. Coca-Cola, né? Então, assim, primeira coisa, eu acho que essa é a base da pirâmide. Você amar o que faz, gostar de ser médico, ter uma boa qualidade técnica na medicina e uma excelente relação médico-paciente e dentro disso estar sempre se atualizando. Número 1. Boa, perfeito. Só que assim, o médico hoje, ele não tem que ser só médico. Né? Eu digo que ele tem que ser médico, tem que ser empresário. Por quê? Então, a segunda coisa, ser empresário, saber administrar o seu consultório. Perfeito. Consultório é uma empresa. Sim. Né? Por menor que seja, meu consultório sou eu, minha secretária, né, no centro médico. Não é uma clínica grande. Então, mesmo sendo uma unidade ali,
é uma empresa, cara. Se você não olhar aquilo como empresa, esquece. Não, você não vai crescer. Né? Vai ficar na corrida dos ratos. Sim. Né? Então, segunda coisa, eu diria, de qualidade, né, de necessidade médica, é ser empresário. Né? Terceira coisa, estar no digital. Beleza. Né? É como eu falei, daqui para frente, quem não estiver no digital, em pouco tempo vai estar fora do jogo. Beleza. Em termos de concorrência mesmo, como você falou. A medicina, olhando a medicina como profissão, o número de médicos tem aumentado. Né? Por exemplo, pneumologista aqui na cidade, há uns 5 anos, eu acho que éramos o quê? Uns 12, 14, salvo engano. Agora tem uns 25. Porque vai chegando, é natural. Vai chegando colegas, né? A concorrência vai aumentando. Né? Então, se você não acompanhar essa evolução, principalmente mantendo sua qualidade técnica, se aprimorando cada vez mais, né? Na sua especialidade, ter um atendimento diferenciado, e fazendo bem essa parte de publicidade, de marketing, eu acho que uma coisa soma a outra, entendeu? Então, assim, terceira qualidade seria você estudar, entrar na publicidade, né? Saber, não que você vá fazer, mas assim, entregar para uma agência, mas você também não pode chegar e faça tudo. Porque assim, um dos grandes erros, né, de médicos que que contratam a agência é que eles entregam tudo para a agência. E aí quando vê, porque eu fiz isso atrás, né? E aí fica uma coisa muito impessoal do Instagram, fica muito frio, não cresce, né? Então, você contrata a empresa, mas tem que trabalhar em conjunto. Justamente, né? exatamente. Tem que estar ali, tem que ter sua marca ali. Tem que ter o protagonismo completamente aí do contratante, né? A gente é banda, né? Com certeza, é um conjunto. Você não pode entregar e só esperar. Justamente. Fica lá, você vai, assuma meu Instagram. Então, não, fale sobre DPOC. Aí a agência vai lá, pesquisa sobre DPOC, o que é DPOC. Pô, não é assim, cara. Então, assim... Justamente. As pessoas querem ver o Dr. George, as pessoas querem ver os doutores todos, né? Sim. Colocar a cara aí, né? Com o protagonismo. Com certeza. Então, assim, terceira qualidade, você está no digital, trabalhando isso aí, né? E uma quarta... Poxa, eu acho que eu falei tudo. Importante. A quarta é financeira. Perfeito. Eu acho que é o que já aconteceu comigo, como exemplo. Né? Se você não tiver um planejamento financeiro, você vai ter que trabalhar pelo resto da sua vida para poder pagar suas contas, porque médico é autônomo, médico concurso para médico não vale a pena financeiramente, né? Falando. Então, ele se torna autônomo e todo profissional autônomo tem que se preocupar com a aposentadoria, né? Porque é ele que vai fazer, é ele que vai montar. Então, e para isso precisa de uma estratégia financeira e administração financeira. Então, acho que essas 4 qualidades são fundamentais. São essenciais, né, doutor Jorge? E aí, qual, por último, logicamente, né, pessoal, a gente já está encerrando, esse é o último, qual a frase ou lição que você deixa para o seu público, doutor Jorge? Além de investir aqui na Intelligence Capital. Mas tem uma perguntinha no chat aqui. Diga aí, pode falar. Quais são as redes que o senhor mais gosta de atuar no dia a dia? Boa. Rede social? De analisar número, de fazer conteúdo. Na verdade, assim, eu atuo em 3 redes sociais, né? 2, uma muito forte, a segunda crescendo muito, e a terceira, eu criei uma conta, cresci, mas eu dei uma estacionada, até porque estou observando a evolução dessa rede para o que eu quero, né, em termos médicos e de retorno de médico. Então, assim, a que eu mais gosto é o Instagram, né? Aqui eu estou no dia a dia ali. Por quê? Porque o Instagram, eu digo que ele virou um braço do meu consultório, em termos de marketing, de publicidade e de contato com pessoas. Instagram é contato. E eu vou citar a diferença, a principal, só para interromper.
a humanização que ele trabalha nos stories, tá, faz muita diferença. Porque a gente, enquanto agência, é uma coisa a gente criar os posts junto com ele, etc., e deixar ali ótimo, maravilhoso, vai ficar lindo. Só que o processo de humanização, a interação que ele entrega nos stories, ele ali, faz toda a diferença. O seu protagonismo nos stories, sem sombra de dúvida, doutor Geórgio, não é só o post lindo que a gente está entregando. Sim. É realmente a sua personalidade e sua técnica de stories. Eu acho importante isso, inclusive, para os nossos futuros parceiros e clientes, né? Estejam presentes nos stories, pessoal. Mostrar a cara. Mostrar a cara. Conversar com certeza. Conversar com o seu público, tirar dúvidas, né? Então, assim, voltando à pergunta, Instagram, porque Instagram é um braço do meu consultório, ali onde eu estabeleço vínculos com seguidores, futuros clientes. Perfeito. Né? Aberto a responder perguntas. Claro que tem perguntas que não dá para ser respondido em rede social, mas assim, o que puder, eu vou respondendo. Eu estou ali no direct. É claro que eu não consigo responder todo dia direct, porque vai chegando. Eu recebo em média 30, 40 mensagens novas no direct por dia. Então, além, eu tenho que dar conta dos meus pacientes, do WhatsApp dos pacientes. Então, mas eu tento manter uma constância de presença, de resposta nas mensagens nos directs, né? E aí no Instagram eu trabalho muito os stories, porque eu acho que o story é o local que aproxima muito do seguidor. Completamente. Né? Ali, trabalhando aquele funil, o funilzinho, né? Então, ponta de funil ali. E as lives, né? Eu tenho feito as lives, digamos que é o ápice dessa comunicação. Ultimamente, as minhas lives, eu tô batendo aí 70k de seguidores, minhas lives segura mais ou menos de 150, 200 pessoas na sala, que para mim é muito bom, né? Porque eu vejo perfil aí de 200k, 300k, que eu já vi live de 50 pessoas, né? Então, por quê? Porque na live eu vou tirar dúvidas. Então, o pessoal gosta, o pessoal interage bem, e isso tem dado muito retorno. Segunda rede social que eu estou aprendendo a gostar é o YouTube, né? Porque o YouTube tem um outro propósito. Sim. No meu ponto de vista, o YouTube digamos que seria uma enciclopédia, né? Que eu estou ali depositando vídeos sobre questionamentos referentes à minha área. Adorei essa analogia. Né? É uma enciclopédia. Uma enciclopédia. Você vai acumulando conhecimento. Eu vou jogando, porque assim, na verdade, o meu YouTube eu uso muito com os meus pacientes. Final de consulta, eu falo, entre no meu canal do YouTube, porque lá tem alguns vídeos falando sobre isso. Os pacientes que eu atendo por telemedicina, em vez de eu ficar na telemedicina, ali na consulta, explicando como é que usa a bombinha para asma, eu passo o vídeo. Né? Entre nesses vídeos aqui, assista a esses vídeos. Né? Então, assim, só que aí extrapolou essa questão do meu consultório e aí eu estou vendo o YouTube crescer também. Né? O pessoal em pesquisa, então é a segunda rede que está crescendo e que eu estou gostando e que eu estou começando a ter uma relação maior ao YouTube. E a terceira é TikTok, mas TikTok eu cresci até 10k, mas eu deixei de postar, deixei ali em banho-maria para ver. Vamos cutucar o TikTok agora. Porque assim, eu ainda vejo o TikTok em termos de retorno de cliente para a minha área ainda muito frio. Entendi. Entendeu? Posso ser que no futuro ele mude esse cenário aí, né? Mas eu criei minha conta, cheguei a 10k e deixei lá em banho-maria. Não estou movimentando o TikTok, mas eu estou atuando muito no Instagram e o YouTube. Eu espero que dentro dessas novas propostas que a gente vai amadurecendo também enquanto empresa, sim, né? E claro, principalmente na área médica, eu venho estudando muito. Inclusive, você mesmo parceiro ali, eu estou estudando muito essa questão da medicina. A gente consiga incorporar esses novos procedimentos de estratégia dentro das redes sociais ali, para a gente conseguir crescer cada vez mais. Porque assim, eu estou querendo ver o seu 100k, já tem um tempo. 70, faltam 30. Então, comecem a seguir o Dr. Geórgio. A ideia é já bater o 100k lá
E o YouTube está crescendo muito, é impressionante. Todos os dias. O YouTube é 10k até o final do ano. 10k até final do ano. Então, 100k no Instagram e até final do ano, 10k no YouTube. Vamos lá, vamos lá. Estamos caminhando, né? Com certeza. Doutor Jorge, agradecer novamente a participação. Eu espero que a gente tenha vida longa e saudável, como dizem os nossos outros parceiros também da Esteatita Home. Convidar também, né, o seu consultor financeiro, que é o Francinaldo. Ele é lá de Fortaleza. Então vai ter que ser live. A não ser que Francinaldo venha para Aracaju. Autor de livros, de finanças. Muito bom. Ele foi onde eu aprendi a estruturar toda a minha vida financeira, né, pensando no futuro. Justamente. Aí você vê que como a gente vive numa sociedade, a gente precisa de outros braços. A gente precisa do pneu para recuperar o nosso pulmão. Vocês precisam da Inteligência Capital para dar aquele up na estrutura de vocês. Com certeza. E agradeço novamente, doutor George. Eu que agradeço o convite, né? É uma honra. E uma satisfação estar aqui, ter batido esse papo com você. E próximos convites serão aceitos também. Que legal. Sobre os temas, enfim. Acompanhe o Dr. George, vi que tem muita coisa por aí, que 2023 só está começando. Tchau, tchau. Tchau.